Eu sou Arthur Galvão. Eu sou Alicia Busato. O nosso nicho é posicionamento de marcas de alto padrão, nosso produto é o Código Premium e o nosso quadro na parede é guiar empresários para se tornarem referências e estarem entre os mais bem pagos dos seus mercados. A gente já está caminhando aí para 3 anos de fluxo e a gente tem uma lista de coisas aqui para poder agradecer. E a primeira delas, que eu acho que é a mais relevante que a gente quer trazer, é a evolução que a gente teve nos últimos meses em relação ao tráfego. A gente passou mais de 2 anos com o nosso tráfego terceirizado, foi mais de uma empresa, inclusive, né, que nos apoiou nesse período. E as métricas, muitas vezes, deixavam a gente um pouco questionando ali se o resultado estava sendo ideal, se não poderia ser melhor dentro do que a gente via, né, de comentários dentro do fluxo e tal. E o que a gente recebia de retorno sempre era, o criativo não tá legal, ou tem pouco criativo, ou tem pouca verba, mas no final das contas a gente acabava sempre com um questionamento em relação a um público muito desqualificado, métricas que não faziam nenhum sentido, e a gente sem nenhum conhecimento ali para poder de fato questionar aquilo com propriedade. Então foi nesse momento em que a gente se viu ali muito perdido que eu falei, Thaís, dá pra gente fazer uma análise só para tráfego? E aí que apareceu o Felipe, e quando a gente abriu o gerenciador, que ele começou a olhar com a gente, ele falou assim, para tudo, ele foi taxativo, vocês têm que parar tudo, vocês não vão investir mais nada, até vocês assumirem isso, corrigir todas essas configurações e a gente vai apoiar vocês aqui para que isso aconteça. E foi de fato que aconteceu e assim, não tem como dizer a alegria que é depois de 30 dias em que eu assumi isso e assumi sem ter conhecimento ali aprofundado sobre tráfego, o que eu sabia era muito raso, mas a nossa navegadora, né, a Fernanda, é ninja do tráfego e eu falo com ela todo dia e ela faz call e a gente faz teste e eu dou informação, ela me dá feedback. E o fato é que em 30 dias a gente conseguiu resolver o que em 2 anos nenhum especialista, nenhuma empresa conseguiu solucionar no nosso tráfego, né? Aí a gente fez, né, uma nova análise agora com o Felipe e pela primeira vez na história desse país, o nosso tráfego recebeu elogios, né? E isso nunca teria sido possível sem o apoio tanto do Felipe para nos dizer com todas as letras, tá errado, vocês têm que agir e assumir isso e a gente tá aqui para apoiar vocês e de fato estão. A gente teria realmente assim que contratar uma consultoria só de tráfego para fazer o que hoje a Fernanda faz e nos apoia. E os resultados têm sido cada vez mais entusiasmantes e a gente está ficando mais motivado não só para investir mais, né, como até para voltar a gravar mais conteúdos e dedicar mais tempo ali para a gravação de anúncios. Perfeito. E adicionando a isso, a gente assumiu, né, o desafio que o Leandro sugeriu de fazer um Reel por dia por 180 dias sem parar. Eu acho que ele não tá fazendo mais, tá? Mas a gente continua. Mas a gente continua e o crescimento da qualidade dos nossos conteúdos, assim, é incontestável, porque agora as pessoas fazem o contato com a gente, elogiando inclusive os anúncios, né? Eu podia passar esse áudio também. Eu vou mostrar aqui um áudio de uma pessoa que mandou mensagem ontem, né? Ela veio no WhatsApp para saber mais sobre o curso. E aí na conversa com ela, olha só o que ela falou. Pois é, e eu tenho visto uns vídeos acompanhados no Instagram do Arthur, né, inclusive no meu filho Arthur Galvão. Peraí, o nome do filho dela é Arthur Galvão? Delícia. Peraí. Não, pode de novo, vai de novo. Pois é, e eu tenho visto uns vídeos acompanhados no Instagram do Arthur, né, inclusive no meu filho Arthur Galvão. E Passa de novo, pode deixar no 1.5 ali. Pois é, e eu tenho visto uns vídeos acompanhados no Instagram do Arthur, né, inclusive no meu filho Arthur Galvão. E é até engraçado que ele realmente passa conteúdo, mesmo nesses vídeos que são promocionais, para poder vender o curso, né? A gente aprende muito, sabe? Eu gostei muito da forma como ele trabalha, sabe? E assim, primeiro porque assim, a gente recebe muita oferta de cursos online para melhorar vendas, marketing e tudo mais, né? Mas eu gostei da forma que o Arthur trabalha, sabe? E aí por isso que eu entrei em contato, para poder melhorar, nos posicionar, entendeu? Para poder, porque assim, a gente já tá no preço, eu até vi a videoaula dele, né? Aquele 0 mais um pouquinho, acho que a gente já tá chegando no mais um pouquinho. A aula dele é vídeo de antigamente vendas. era praticado no preço abaixo do mercado, bem abaixo. Aí a gente... Bom, não sou ainda um Leandro Ladeira, né? Mas olha só que legal, as pessoas já estão começando a elogiar o conteúdo dos anúncios. E quando ela falou sobre aula, ela falou sobre o vídeo de vendas que ela assistiu. E agora todos os conteúdos levam para o método, levam para os módulos e levam para os mecanismos. Isso faz uma diferença enorme, porque as pessoas que estão chegando, elas já estão chegando com um nível de consciência sobre o próprio vocabulário que a gente usa muito maior do que era antes. A furadeira que a gente desenvolveu, que é o Código Premium, ela passou a ser o nosso carro-chefe e ela determina tudo que a gente faz lá no escritório, né? Hoje, o que era o nosso produto único antes, que eram as mentorias nesse sentido do método, agora viraram palestras, viraram imersões, viraram outros tipos de mentorias. Né? E diagnósticos. Diagnósticos, exatamente. A gente começou a desenvolver um formulário de autodiagnóstico para os alunos,
porque diante ali do que o fluxo já também nos ensinava, né, era importante registrar os depoimentos. E aí o diagnóstico a gente criou para que os alunos tivessem clareza de como eles entraram e de como eles estão, né, depois de algum tempo. Só que esse diagnóstico acabou virando um produto, porque com o aumento desse alcance que a gente passou a ter com o tráfego, volta e meia começam a surgir mensagens de pessoas querendo saber sobre a mentoria. E a mentoria a gente acaba tendo que demandar um tempo maior para poder qualificar essa pessoa, são valores mais altos também, né? Então a gente passou a oferecer o diagnóstico como o primeiro ponto de contato dessa pessoa com o Arthur, que aí nesse momento ele vai mapear quais são as áreas ali, né, baseadas no nosso método, que a pessoa já tem ou que ela precisa de atenção. Ela faz um investimento de R$750, nesse caso, para ter essa consultoria com o Arthur, e com isso a gente consegue filtrar se essas pessoas realmente estão interessadas ou se elas estão só curiosas. A gente começou com esse modelo, né, esse mês, então já fizemos 2 vendas desse diagnóstico, então tem sido um formato também muito interessante, que veio de um amadurecimento por conta da evolução que a gente teve ao longo desse período com o fluxo. Eu penso que outro ponto também é a consolidação da nossa vida financeira, né? No primeiro ano do fluxo, dava até pra gente medir mais facilmente ali, né, o que era produto digital, o que era offline. Naquele momento, a gente registrou no primeiro ano um aumento de 140% de faturamento, somando ali, né, as vendas do curso, mais as vendas de upsell que a gente fazia para aqueles alunos. Isso representou um aumento global de 28% de faturamento. E este ano atual, mais 11%, assim, o aumento, né, de 28% no primeiro, mais 11% nesse. E tem um detalhe que eu acho que é importante dizer, porque no digital, muitas vezes, faturamento não quer dizer lucro. Só que no nosso caso, a gente não mudou nada na nossa estrutura. A gente continua no mesmo lugar, com a mesma equipe e faturando muito mais. Não que eu não queira aumentar a equipe, eu até quero e sinto que isso hoje é um gargalo, é algo que eu estou trabalhando para que a gente possa se dedicar mais para o estratégico e continuar crescendo ainda mais. Só que hoje o retorno financeiro que a gente tem possibilita que a gente reinvista no negócio, que a gente compre o equipamento que a gente precisa, que a gente assine os serviços que a gente precisa e agora também que a gente busque pessoas para nos auxiliar e continuar crescendo, né? Quando nós começamos no digital, né, no início da gente no fluxo, eu e a Alicia, nós fizemos um acordo aqui entre a gente aceitou diminuir o nosso padrão de vida, o nosso padrão de consumo, exatamente para poder sobrar energia, para poder investir aí no nosso desenvolvimento no digital. E agora a gente está aí caminhando para o 3º ano no fluxo e a gente fica muito feliz de poder dizer que hoje, por exemplo, a gente fez alguns avanços, tipo, a gente agora consegue pagar um seguro de vida, que é uma coisa que a gente já vinha planejando de fazer há muito tempo, a gente consegue ter uma reserva financeira. Pode parecer pouco, mas isso alguns anos atrás era um sonho distante para a gente ainda, né? Algo que a gente sonhava em fazer, mas ainda não via o caminho disso se materializar e que hoje isso é uma realidade na nossa vida. Até de reformar a casa, né? Coisa que também eu sempre sonhei em fazer e hoje aos poucos a gente vem fazendo. E no primeiro ano do fluxo, a gente teve que tirar a Isabel da escola onde ela estava, passar para uma escola, ainda uma escola legal, mas não era a escola que a gente queria, né? Isabel, nossa filha. A Isabel, nossa filha. No 2º ano, a gente já voltou com ela, né, para a escola de antes. E esse ano foi muito marcante, porque ela teve uma situação complicada de saúde. Ela teve 15 anos e estava com uma hérnia de disco, coisa que não é muito convencional e muito esperado, né? E uma hérnia, inclusive, significativa. E o tratamento foi muito complicado, porque o plano de saúde tinha umas certas limitações e a gente precisou fazer os tratamentos de forma particular, o que era bem oneroso. E a gente pôde fazer isso tudo sem ter que ficar preocupado, sabe? De vai dar ou não vai dar. E isso foi algo pela qual eu agradeci muito ter escolhido esse caminho junto com o fluxo. Eu acho que tem um marco interessante também nesse nosso processo, que foi quando chega uma guia de R$10 mil de imposto para a gente pagar. Isso é um marco, porque mostra que a gente está no caminho certo, né? Pagar mais imposto significa que a gente também está recebendo mais e que a gente está crescendo. Foi histórico, tá? Tive que ir até o banco para pedir ao gerente para liberar o aumento lá de limite de transação da conta, porque eu não estava conseguindo fazer o pagamento da guia pela internet. A gente está muito feliz de pagar R$10 mil de imposto. Hoje, curiosamente, eu vi uma frase que falava algo sobre investir em mentoria, né? Quando você investe em mentoria, você nunca perde, porque você está sempre aprendendo, evoluindo, e se você não desistir, o seu investimento ele vai retornar para você em resultado. Agora, se você não fizer um investimento com alguém que acelere o seu resultado, esse tempo que você está perdendo, você não vai recuperar ele nunca, que tempo você não recupera. Então, investir com fluxo certamente foi o melhor investimento que a gente fez. É isso, como dizem, a gente consegue enxergar mais longe porque a gente sabe que a gente está nos ombros de gigantes. Obrigado, pessoal, vamos em frente. Agora você entende o que eu passo nas lives. Não, mas live é live, né? Tá certo, é fácil. Certo, e sempre espera eu terminar a frase para você interromper.
Nunca no meio, não Mas fica eu sou elegante sua não. esposa e eu posso fazer o que eu quiser. Pode ser. Não ficar elegante, você jogou baixo.